Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Que todos sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 113, chamada Busquemos o Melhor, baseada numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 3, onde o Mestre diz assim: por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição, ela começa assim: a pergunta do Mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de busca de bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que um movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção de semente nobre. Aproveitamos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as rugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Essa é uma lição onde Emmanuel, através dessa passagem de Jesus, nos faz refletir um pouco sobre como nós, eu não queria usar essa palavra, mas como nós julgamos, melhor, como nós observamos as pessoas e as coisas à nossa volta. Porque a gente tem uma tendência, e a gente vai falar muito sobre isso na lição, da gente enxergar muito o mal que habita à nossa volta e as pessoas que estão justamente que fazem parte desse nosso círculo da vida. Geralmente, é a primeira coisa que a gente nota são os defeitos, as falhas, os vícios, as más tendências, aonde geralmente o nosso julgamento ele, digamos, ele se encaminha, ele anda. Mas aí a gente vai entender e a gente vai ver que nós precisamos fazer uma mudança nesse nosso tipo de olhar. Porque o que acontece? Todos nós sabemos que nós, hoje, somos espíritos, com diversas, com milhares de reencarnações, até a gente chegar os dias de hoje ao que nós somos, e hoje nós somos o resultado dessas milhares de reencarnações que nós tivemos, dos nossos trabalhos, das nossas vivências, das nossas atividades, de tudo aquilo que nós fizemos através do nosso livre-arbítrio. Então, somos o resultado de tudo isso. Então, como neste momento que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, estamos sim nesse momento assim passando para um planeta de regeneração, mas ainda o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, fica mais fácil da gente enxergar isso, da gente notar. A gente vai ver que cada um está trabalhando numa área diferente da sua vida. E cada um apresenta um tipo de comportamento, um tipo de atitude diferente do outro. Às vezes, uma mesma situação se apresenta para duas pessoas e as duas pessoas elas têm um comportamento, decisões, atividades totalmente diferentes umas das outras. E o que leva a isso? São justamente as vivências e experiências que cada um teve durante as reencarnações anteriores. Por isso que somos tão diferentes e estamos trabalhando em áreas diferentes, como resultado dessas reencarnações que nós tivemos.
Então, um planeta de provas e expiações, isso fica mais visível para a gente, porque a gente vê. Porque, por exemplo, uma pessoa é mais tímida, porque uma pessoa é mais extrovertida, porque uma pessoa ela é mais confiante, outra pessoa é um pouco mais medrosa, um pouco mais receiosa, porque uma pessoa é mais cautelosa, uma outra pessoa é mais arrojada. E tudo isso vem, o que tu explica, todas essas diferenças são justamente essas atividades, esses trabalhos, as experiências que nós tivemos em vidas passadas. Porque uma pessoa tem uma dificuldade na sua área sentimental, outros na sua área do trabalho do trabalho material, às vezes a saúde material, às vezes na sua família. Cada um tem um desafio, cada um tem algo a ser ajustado. E é justamente as experiências, as vivências, de conforme a gente utilizou o livre-arbítrio em vidas passadas, que vão determinar essas nossas ações, essas nossas escolhas, esses nossos comportamentos, esses nossos acertos perante as leis de Deus. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba julgando a pessoa por ter determinada atitude, por fazer tal escolha. Só que a pessoa, ela faz, né, ela tem essa determinada escolha, ela tem essa determinada atitude devido a essas vivências que ela teve no passado. E nós, por não conhecermos o que a pessoa vivenciou, o que a pessoa passou, muitas vezes a gente julga, a gente aponta o dedo para a pessoa. Né? Muitas vezes a gente aponta o dedo e às vezes a gente aponta um dedo e esquece que tem 3 para nós aqui, mas isso é uma outra história. Mas muitas vezes a gente aponta julgando a pessoa. Por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa tomou essa atitude? Por que a pessoa ainda insiste nesse caminho? E às vezes a gente não sabe o porquê disso, mas é justamente pelas vivências e histórias que a pessoa teve que faz com que ela tenha esse tipo de atitude. E nós, como seguimos por um outro caminho, muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não tem esse conhecimento, então muitas vezes a gente acaba julgando, mas a gente julga de acordo com a nossa vivência, de acordo com os nossos valores. Mas quem diz que os nossos valores são 100% certos? Quem diz que a gente tem essa capacidade de ser totalmente imparcial em qualquer tipo de julgamento? Então, são essas coisas que a gente precisa refletir. Então, muitas vezes a gente julga, mas a gente não sabe. Se a gente tivesse tido a mesma vivência, se a gente tivesse tido as mesmas experiências, passado pelas mesmas coisas que aquela pessoa passou, hoje que nós estamos julgando, talvez se a gente tivesse passado por tudo isso, a gente estaria tendo a mesma atitude, fazendo a mesma escolha que a pessoa está fazendo, e nós estamos julgando por que a pessoa está tomando. Mas tudo isso tem muito a ver com o que a gente vai entrar na lição, com os nossos olhos, com aquilo que nós enxergamos, como mesmo naquela frase de Jesus, naquela passagem Jesus fala, né? Eu sou mal porque o seu olho é mal. Então, isso que a gente vai ver na lição, porque muitas vezes o segredo está no nosso olhar. A gente apenas olha o mal, às vezes a gente apenas olha os defeitos que a pessoa tem, e a gente esquece de verificar as virtudes, aquilo que a pessoa já tem também, aquilo que a pessoa já desenvolveu. Então é um pouco sobre isso que a gente vai ver na lição. A lição ela começa justamente com Emmanuel falando que a pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho, e tem um coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Então, muitas dessas pessoas a quem a gente julga e a gente acha que a pessoa está tomando uma atitude ou fazendo alguma coisa errada, a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não entrar nessa energia do julgamento e entender que ela tem essa atitude, ela tem esse comportamento por algum motivo que não nos cabe saber pela história pregressa daquele espírito milenar, mas mais do que isso, habita nela também o bem, porque nós somos centelhas divinas, todos nós partimos de Deus, todos nós temos um pouco do amor de Deus dentro de nós. Até aquela pessoa que está má, neste momento, existe um amor dentro dela. Ela está má, é um momento, é algo momentâneo da vida dela, mas que isso, no decorrer do tempo, no decorrer da vida dela, isso vai ser transformado, cada um ao seu tempo. Então, existe algo de bom dentro dela também. E muitas vezes a gente não enxerga isso. A gente tem a tendência de enxergar apenas o mal, não só nas pessoas, mas à nossa volta. E isso acontece
direto, né? E nesse momento de transformação, né, do planeta, onde acaba acontecendo muitas tragédias, muitas coisas ruins, a gente tem a tendência de dar mais força a isso, né? Quantas pessoas não falam, né? Ah, o mundo vai acabar porque tantas tragédias estão acontecendo, mas não é que o mundo vai acabar, são as transformações que são necessárias. É a lei de Deus também, a lei de destruição. Né? É necessário que algo muitas vezes se destrua para que depois possa ser construído de um jeito melhor, de uma maneira melhor, mais, digamos assim, voltada para os próximos passos de qual o mundo vai ser. Então, certas coisas são necessárias que a gente passe, certas transformações. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando nessa linha desse julgamento e a gente não olha pelo lado bom das coisas. E isso acontece por quê? Porque o mal habita em nós ainda de uma forma muito forte. Se a gente só enxerga nas pessoas o que ela tem de ruim, o que ela tem ainda a desenvolver, os defeitos, as más paixões que ela habita, é porque em nós isso também habita de uma certa forma muito forte na gente. Talvez não seja as mesmas más paixões da outra pessoa, mas existem más paixões dentro de nós. Então, muitas vezes a gente perde tempo em julgar o outro, né, no que o outro está fazendo, e esquece de cuidar de nós mesmos, de cuidar das nossas más paixões, dos nossos defeitos que habitam ainda em nós. Então, a gente tem muito esse hábito de enxergar o mal em tudo, mas a gente esquece que muitas coisas existe o bem por trás. Como a gente está falando dessa pessoa que está a má, existe o amor de Deus. Naquela aparente destruição que está acontecendo, existe a oportunidade de ser reconstruído de um jeito melhor. Então a gente vê que existe o amor e que não existe nada inútil. A pessoa que é má ou a pessoa que está afogada nos seus defeitos, nas suas más paixões, é um estado momentâneo, ela vai passar por isso. É o aprendizado que ela precisa fazer, que ela precisa passar, para poder reconhecer esse mal e fazer a transformação para o bem. Mas cada um no seu momento. Isso não quer dizer que ela não presta, ou quer dizer que ela não que seja inútil, quer dizer que a amizade ou a companhia dela não me sirva. Estamos em momentos diferentes. Do mesmo jeito que ela está fazendo o aprendizado dela, eu também estou. Então a gente precisa, na verdade, fazer a mudança desse nosso olhar. É isso que é importante. Aí a lição, ela continua com o Emmanuel falando aqui, justamente sobre isso, aqui no parágrafo 4, quando ele fala aqui, colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos, ou de sombras insignificantes do pretérito que um movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavador na produção da semente nobre. Aproveitamos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os nossos erros e as nossas defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benevolência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Então, além desse nosso trabalho, dessa nossa mudança no olhar, de procurar enxergar o bem mais em tudo e em todos, a gente precisa também entender que do mesmo jeito que eu tenho as minhas virtudes, meus defeitos, o próximo também tem. E do mesmo jeito que eu quero oportunidade de eu estar melhorando esses meus defeitos e estar desenvolvendo essas minhas virtudes, eu não posso negar também isso ao próximo. Ele também tem esse direito. Como a gente conversou, como a gente estava conversando no começo da lição. Pode ser que estejamos fazendo trabalhos em áreas diferentes, tendo experiências diferentes, mas todos nós estamos em aprendizado, todos nós temos algo a melhorar e temos algo a ensinar às pessoas à nossa volta. Quis, assim, a sabedoria de Deus que vivêssemos em sociedade justamente para isso, para que a gente pudesse aprender com o próximo aquilo que nos falta e ajudar no próximo aquilo que falta a ele. É essa troca de experiência, de vivência, que assim um vai ajudando o outro. Porque muitas vezes aquele defeito que eu julgo na outra pessoa, eu posso ter de bom, mas às vezes aquilo que ela tem de virtude é o meu defeito. Quantas vezes às vezes a gente não percebe isso, mas quantas vezes isso não acontece? E todos são assim, e acontece à nossa volta. O que a gente deve fazer, ao invés de olhar pro defeito que a pessoa tem, é extrair dela aquilo que ela tem de melhor. E isso vai nos inspirar a melhorar o nosso caminho, a desenvolver aquilo que nós precisamos melhorar.
Esse é o objetivo, é para isso que estamos aqui. Estamos sim para a gente acertar as nossas pendências perante as leis de Deus, as faltas que nós cometemos ao próximo, de quem nós prejudicamos, mas estamos aqui para nos desenvolver. Se já temos alguma virtude um pouquinho mais desenvolvida, é essa virtude que vai inspirar as outras pessoas a também a melhorar. Do mesmo jeito que eu olhando aquilo que a pessoa tem de bom, isso vai inspirar a que eu melhore aquilo que falta em mim. E assim todos nós vamos aprendendo, todos nós vamos evoluindo juntos. Cada um no seu tempo, cada um na sua área que precisa melhorar. E para terminar, Emmanuel fala aqui: consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Esse último parágrafo tem, digamos assim, dois olhares. O primeiro deles é justamente sobre isso que a gente está falando, a gente mudar o nosso olhar sobre o que está à nossa volta, porque nós temos a tendência de olhar apenas o mal. O mal nos chama mais atenção porque o mal ainda habita na gente de uma maneira mais forte. Mas quando a gente reconhece isso, começa a fazer esse trabalho, essa mudança, e a gente começa a enxergar o bem mais em tudo, em todos, a gente vai ver que a nossa vida começa ao pouco a se tornar um pouco mais leve. Então, com essa mudança, isso também vai nos ajudar. Ao invés de eu ficar vendo o quanto a pessoa ainda é teimosa, o quanto a pessoa ainda é gananciosa, a gente pode olhar o quanto essa pessoa tem fé, o quanto essa pessoa é corajosa. Então, essa mudança nos ajuda a fazer com que a nossa vida fique mais leve. Eu, por exemplo, tenho um aprendizado e isso me ajuda muito. Eu comecei a tentar aprender um pouco sobre isso com pessoas à minha volta que, por exemplo, contemplam muito a natureza. Porque, por exemplo, a gente está tão assim ligado sobre focado nas nossas coisas, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, que a gente não para ver as coisas que estão à nossa volta, as coisas que a natureza nos traz. E eu aprendo muito com essas pessoas que às vezes elas estão andando e elas param e olham uma árvore, né? E falam assim: nossa, olha que árvore bonita, olha como essa planta ela está bonita. Quando você abre a janela e vê o sol, né? Nossa, como o dia hoje está bonito. Ou mesmo quando está chovendo, né? A gente vê a chuva caindo. Nossa, olha como a chuva hoje está caindo, vai ajudar, né, as plantas, vai ajudar a melhorar o nosso ar. Então, são maneiras a gente começar a enxergar o bem que está à nossa volta. Porque não existe só o mal à nossa volta, existe muito bem, mas é que a gente acaba dando mais força para o mal. Então, quando a gente muda essa nossa perspectiva, isso nos ajuda a levar a nossa vida de um jeito um pouco mais leve. E uma outra coisa também, quando a gente começa a enxergar o bem em tudo, em todos, a gente também começa não a compreender, porque a gente não tem evolução para isso, mas a gente aceita melhor os desígnios de Deus. Porque se a gente começa a enxergar o bem em tudo, em todos, a gente vai entender que mesmo aquelas coisas que às vezes acontecem, que a gente se questiona do porquê, a gente vai lembrar que se aquilo aconteceu, teve o consentimento de Deus. E se isso aconteceu, tem um bem por trás disso, muito maior do que aquele aparente mal. Então, é um jeito de a gente mudar também o nosso olhar, da gente compreender, da gente aceitar mais os desígnios de Deus. Para terminar, eu tenho um exemplo meu particular, que quando essa lição caiu e eu li, eu lembrei disso. Há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, por exemplo, eu estava querendo sair do meu trabalho. Então, eu estava assim, fazendo a minha parte, né, de fazendo curso, mandando currículo, tal, e pedindo muito para Deus ajuda para que eu saísse do emprego, que eu estava cansado, queria mudar, já tinha um certo tempo na empresa e estava querendo mudar. Então eu comecei a fazer o meu trabalho e comecei a pedir para Deus uma ajuda sobre isso, e pedia muito nas minhas orações. Aí eu lembro uma vez que eu que eu saí de férias. Aí quando eu estava para voltar, o meu chefe na época me ligou, e falando que eu ia ser transferido. E quando ele estava contando a história, eu já estava ouvindo e agradecendo a Deus, mas agradecendo do quê? Ah, eles vão me mandar para um lugar bem longe da minha casa, e assim eu vou poder dizer que eu não vou, e assim eles vão me mandar embora. Esse era o meu pensamento. E aí, quando ele falou para onde eu iria, eu fui para um local, né? E eu estou nesse local até hoje, trabalhando lá, a 15 minutos da minha casa, a pé. Então, percebam isso, né? E eu me questionei, e mesmo assim eu me questionei muito na época, mas como assim?
como eu quis, como eu estou pedindo para sair e Deus vai e me coloca num lugar mais próximo da minha casa. Mas são essas mudanças e de como você enxerga a vida que vai te ajudar justamente a compreender isso. E por cargas d'água, por motivos que às vezes a gente não sabe, por exemplo, no meu caso, eu estou lá até hoje. E quantas vezes não é assim na nossa vida, no nosso dia a dia? Quantos desígnios de Deus, as coisas acontecem, a gente se questiona e a gente não sabe por quê, mas no fundo, depois a gente vai compreender que era para o nosso bem. Então, quando a gente muda esse nosso olhar, a gente compreende, a gente aceita isso melhor. Então, isso vai nos ajudar a levar a nossa vida, o nosso dia a dia um pouco mais leve, né? Um pouco menos difícil do que ela é. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, porque nos leva a refletir sobre como a gente olha tudo e a todos à nossa volta. Então, acho que fica até como um treinamento, uma vivência na semana, para a gente estar olhando como a gente está vendo as coisas que acontecem à nossa volta, as pessoas. A gente ainda está olhando com esses olhos do mal, enxergando apenas o mal que está à nossa volta, ou a gente já está conseguindo enxergar um pouco de bem nas pessoas, um pouco de bem nas coisas que acontecem à nossa volta. É interessante essa perspectiva, a gente está analisando como está sendo o nosso olhar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada a todos, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos.